Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o modernismo português. Nas primeiras décadas do século XX, a arte conhece uma grande inovação. Os artistas e escritores decidiram romper com as antigas tradições culturais e criaram uma estética inteiramente nova. Este movimento cultural ficou conhecido como modernismo e começou em Paris, que na altura era o centro artístico da Europa. Bom, existe dentro desse contexto algo que nos lembra um assunto recente, que foi justamente tudo que aconteceu artisticamente falando no início do século XX, que eram chamadas as vanguardas europeias. Agrupados de acordo com seus interesses, os artistas e escritores partilhavam ideias e experiências, criando assim as muitas correntes artísticas que revolucionaram a cultura do século XX. Então foram muitas as vanguardas, né? As manifestações artísticas, elas abrangem muito mais do que apenas a literatura e a pintura. Ela salta aos olhos do público, fazendo com que todo mundo também participasse dessas novas manifestações, principalmente pelo fato de que estavam associadas às tecnologias da época. Né? A gente tem aí, por exemplo, o fauvismo, o expressionismo, o cubismo, o surrealismo. Nós temos também o dadaísmo, que não está apresentado aqui, mas que também faz parte das vanguardas europeias, que nasce justamente de uma imperfeição do surrealismo, uma insatisfação de um surrealista que cria o dadaísmo. Mas, afinal de contas, o que é o modernismo? É um movimento cultural das primeiras décadas do século XX que revolucionou as artes plásticas, a arquitetura, a literatura e a música. O modernismo opta pela liberdade de criação artística e rejeita todos os constrangimentos e toda a literatura vista como uma literatura voltada para a elite. No século XX, enquanto toda a Europa se modernizava culturalmente, Portugal permanecia muito ligada às tradições do século XIX. A pintura portuguesa retratava sempre cenas de costumes e a vida popular. Os valores de uma sociedade rural pareciam agradar a toda a população. A Primeira República contribuiu para a mudança de gostos e padrões culturais, porque, graças à agitação política, foi permitido o debate e a crítica. Desde 1911, alguns escritores e artistas plásticos, como por exemplo Amadeu de Souza Cardoso, Almada Negreiros, Mário de Sá Carneiro, Fernando Pessoa, esforçaram-se para pôr Portugal no mapa cultural da Europa. E o que é que eles fizeram? Rejeitaram todos os costumes tradicionais que achavam conservadores e antiquados. Os escritores e artistas procuraram a mudança e a originalidade. Por atacarem os valores e gostos de uma sociedade rural, os modernistas foram muito criticados e alvo de muitas troças. Bom, a gente tem um período marcado conhecido como o primeiro modernismo português, que vai de 1911 a 1918. Nesse momento, a gente vai falar muito da arte. Logo em seguida, nós falaremos da literatura propriamente dita. Né? Então, na pintura, o primeiro modernismo ficou muito ligado a um conjunto de exposições independentes realizadas desde 1911 em Lisboa e no Porto. Este primeiro modernismo sofreu um grande impacto por causa da Primeira Guerra Mundial, que obrigou a sair de Paris os estudantes portugueses que lá estudavam, como Almada Negreiros, Amadeu de Souza Cardoso e Santa Rita, entre outros. Lembrando, gente, que a Belle Époque surge justamente para proliferar esse otimismo de que tudo ia dar certo, de que as tecnologias estavam inseridas também no contexto artístico, enfim. Quando termina essa fase? Quando surge a Primeira Guerra Mundial, em 1937. Este regresso a Portugal levou à criação de dois polos artísticos e inovadores. O primeiro em Lisboa, liderado por Almada Negreiros, e o segundo no norte, liderado por Amadeu de Souza Cardoso.
O primeiro modernismo também se caracterizou pela publicação da revista Orfeu e Portugal Futurista. A gente lá na frente vai entender melhor essa questão e vale ressaltar que as fases modernistas, elas sempre começaram com as publicações de revistas. E o que marca a primeira fase modernista foi a publicação da revista Orfeu. Estas revistas fizeram o encontro das letras com a pintura e contaram com a colaboração de escritores e artistas plásticos como Almada Negreiros, Amadeu de Souza Cardoso, Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Santa Rita. Excêntricos e provocadores, os jovens de Orfeu deixaram o país escandalizado. Aí vem o segundo momento modernista, que são os anos 20 e 30. Com as mortes prematuras de Sá Carneiro, Amadeu de Souza Cardoso, Santa Rita e a partida de Almada para Paris, encerrou-se o primeiro modernismo português. Nos anos 20 e 30, decorreu um novo ciclo no movimento modernista que continuou a conciliar as letras com as artes plásticas. A publicação da revista Presença, que também juntou artes plásticas com literatura. Então, a gente começa o segundo momento português através da pintura. Mário Eloá, aqui nós temos o exemplo, né, das telas dele, bem interessantes, bem realistas também, inclusive, né? Sara Afonso, olha, belíssimas artes. Dordil Gomes, as telas de Dordil, os exemplos. Bernardo Marques, nós temos aqui também Jorge Barradas, bem interessante, né? A temática abordada por cada um deles. Bem estrutural em relação às vanguardas. Bom, em 1933, Antônio Ferro, jornalista e amigo dos modernistas, assumiu a direção do Secretariado da Propaganda Nacional. A partir daí, quase todos os artistas modernos foram utilizados para construir a imagem de novidade que o Estado Novo pretendia criar. Alguns pintores modernistas portugueses. Amadeu de Souza Cardoso nasceu em Amarante em 18 de novembro de 1887. Depois de concluir o liceu e de frequentar o curso de arquitetura da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, parte para Paris em 1906. Em Paris, decidiu trocar a arquitetura pela pintura e rejeitar todos os conhecimentos que se aprendiam nas mais prestigiadas escolas. O convívio com grandes pintores franceses e o talento inato fizeram dele o maior nome da pintura modernista em Portugal. Em 1913, Amadeu foi reconhecido pela crítica e recebeu um convite para participar do Armour Show, Exposição Internacional de Arte Moderna em Nova York. Vendeu 3 quadros que hoje pertencem ao Art Institute de Chicago. Obrigado a regressar a Portugal por causa da Primeira Guerra Mundial, Amadeu refugia-se em uma casa em Amarante com a esposa que ele conheceu em Paris. Esta senhora, muito bonita, por sinal, trabalha a um grande ritmo e aplica aos seus trabalhos tudo o que aprendeu na Cidade Luz. Em 1916, expõe em Lisboa e no Porto, mas é incompreendido e muito criticado pelo público. Vale lembrar que acontece o mesmo com Anita Malfatti no Brasil, né? Em 1917, ela sofre duras críticas por Monteiro Lobato a partir de um artigo publicado pelo Monteiro Lobato num jornal de grande circulação em São Paulo, justamente por ele não compreender onde estaria o expressionismo dentro das obras de Anita Malfatti.
Estabeleceu contato com o grupo Orfeu, principalmente com Almada Negreiros. Em 1918, morreu de pneumonia quando se preparava para voltar a Paris. Amadeu, pela carreira breve e intensa, é comparado a um cometa que atravessou as artes. Almada Negreiro considerou a primeira descoberta de Portugal na Europa do século XX. Mas quem seria, então, José de Almada Negreiros? Nasceu em São Tomé e Príncipe, em 1893 e nunca frequentou escola de belas artes ou outras academias. Um autodidata. Viveu 10 anos num colégio de jesuítas em Campolide. Artista sem mestre, publicou seu primeiro desenho aos 18 anos e participou do Salão dos Humoristas em 1912. Em 1913, realizou a sua primeira exposição individual e travou amizade com Fernando Pessoa, com quem colaborar em Orfeu e Portugal Futurista. Durante um período, produziu mais obras literárias do que pinturas. São da sua autoria o Manifesto Anti-Dantas, Cena de Ódio, um poema, e K4, O Quadrado Azul, que é uma novela. Depois de passar um ano em Paris, Almada regressou a Portugal, mas desiludiu-se com a mentalidade portuguesa e por isso partiu para Madrid, onde ficou 5 anos. Casou-se com Sara Afonso, quando regressou a Portugal e pinta o quadro Maternidade. Essa é Sara Afonso, também artista plástica, esposa de Almada, e essa é a tela Maternidade, pintada pelo artista plástico. Com o passar dos anos, Almada viria a tornar-se um artista emblemático e muito prestigiado. Em 1954, pintou para um restaurante Irmãos Unidos o famoso retrato de Fernando Pessoa. José de Almada Negreiros, poeta do Orfeu Futurista e tudo, morreu em 1970 em Lisboa. E ele dizia o seguinte: as pessoas que mais admiro são aquelas que nunca acabam. Almada Negreiros. Eduardo Viana. Nasceu em Lisboa em 1881. Bom, só me lembro a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Nasceu no dia em que o grande Machado de Assis publicara essa obra no Brasil. Em 1905, abandonou o curso da Academia Nacional de Belas Artes e parte para Paris, em busca de um ensino moderno que, na sua opinião, a escola portuguesa não ensinava. Nos anos em que permaneceu no estrangeiro, Eduardo Viana estuda, viaja pela Inglaterra, Holanda e Bélgica e deixa-se fascinar pelo pintor Paul Cézanne, que iria ter muita influência nas suas futuras obras. Em 1915, o pintor regressa a Portugal e instala-se em Vila do Conde. Nessa época, Viana pinta alguns quadros à maneira cubista. Eduardo Viana nunca foi um espírito moderno, à maneira de Amadeu de Souza Cardoso. Era muitas vezes acusado de cezanista, Cézanne, o que, para um moderno, não era um elogio, porque ainda o ligava a uma pintura do século XIX. Mas a modernidade de Viana estava nas cores que usava nos seus trabalhos, cores muito fortes e grandes contrastes. Eduardo Viana ocupou, tal como a Almada Negreiros, a cena artística portuguesa durante mais de 50 anos. Foi admirado como um dos maiores pintores da primeira geração de modernistas e daí elevou-se ao estatuto de um dos maiores pintores portugueses de sempre. Morreu em Lisboa em 1967. Bom, agora a gente vai falar sobre a literatura propriamente dita, né? Imaginem o porquê de Fernando Pessoa ser a capa desse início
sobre a literatura modernista portuguesa. Quem souber ganha um doce. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Fernando Pessoa. A primeira geração literária é conhecida como Geração Orfeu. Ela começa em 1915, com a fundação da revista Orfeu, revista essa que também teve a ajuda de Ronald de Carvalho, um brasileiro, e lá na frente, para a construção e a solidificação da Semana de Arte Moderna no Brasil, Ronald de Carvalho teve extrema importância e participação. Terminou em 1927 com o início da segunda geração, que é chamada de Geração Presença, com a publicação da revista do mesmo nome. Principais escritores dessa época são Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa. A revista Orfeu foi fundada em 1915 por Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e outros amigos como Almada Negreiros e Luís de Montalvão. Representa o marco inicial do modernismo em Portugal. A revista pretendia ser trimestral, mas apenas foram publicadas 2 edições, em março e junho de 1915. O terceiro número, apesar de preparado, não chegou a ser publicado. Orfismo é justamente a característica dada à primeira geração modernista portuguesa. É a geração orfista. Por isso as características do orfismo. Domínio da metafísica e do mistério, desejo de escandalizar o burguês, desajuste social e cultural, cosmopolitismo, elitismo, incorporação das propostas das vanguardas, idolatria do poético, do não prático, do não burguês. Revolucionários, né, gente? Fernando Pessoa, o criador de poetas e multiplicador de eus. Autodefinindo-se como nome complicado, vamos lá. Neurastênico, apaixonado por ocultismo, filosofia, por estudos de psiquiatria e psicanálise, autodidata de grande erudição. Fernando Pessoa constitui um caso único de desdobramento de si mesmo em outras personalidades poéticas. Não é mistério que o Fernando Pessoa é um nome importantíssimo no que diz respeito aos heterônimos, né? Ele conseguiu promover inúmeros heterônimos e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre 3 dos principais deles. Por meio da imaginação, concebeu várias entidades poéticas com biografia, traços físicos, profissão, ideologia e estilos próprios. Ao todo, foram mais de 70 os heterônimos desenvolvidos, semidesenvolvidos ou apenas esboçados. Entre eles, destacam-se os 3 principais: Ricardo Reis, Alberto Caeiro e Álvaro de Campos. Os 3 principais heterônimos de Fernando Pessoa. Alberto Caeiro, conhecido como o poeta pastor, considerado por Pessoa o seu grande mestre, é homem reconciliado com a natureza, que rejeita todas as estéticas, todos os valores, todas as abstrações. Defende a simplicidade da vida e a sensação como o único meio válido para a obtenção do conhecimento. Vive no campo, não teve grande formação. Integração do homem com a natureza. Versos livres, linguagem simples, natural e tendendo à prosa. Poesia antimetafísica, ver o real sem nada a acrescentar a ele. Não pôs nas costas o que nelas não existe. Condenação do ato de pensar. Pensamento é igual a uma sensação e o pensar é igual a ver e ao sentir. Olha que interessante essa imagem, né? Nos lembra o concretismo, que é justamente
a possibilidade de criar imagens, através de palavras. Um outro exemplo aqui, né? Agora a gente fala de Alberto Caeiro. Nasceu em Lisboa, mas viveu quase toda a sua vida no campo. Não teve formação literária ou científica. Fisicamente, era de estatura média, louro pálido, olhos azuis. Morreu tuberculoso em Lisboa. E aí vem Ricardo Reis, que é o grande poeta neoclássico. A obra desse poeta caracterizava-se por versos curtos que lembram a lírica grega, com vocabulário muitas vezes erudito, sintaxe clássica e referências mitológicas. Sua atitude diante da vida é serena, intelectualizada, contida, contemplativa. Um resgate do neoclassicismo, né? Dentro desse heterônimo. Combina duas correntes filosóficas da antiguidade. O epicurismo, que identifica o bem soberano com o prazer encontrado na prática da virtude e na cultura do espírito. E o estoicismo, que prega a impassibilidade diante da dor e do infortúnio. Vale ressaltar que Ricardo Reis também era ateu. É mais baixo, mais forte e seco que os outros heterônimos. Tem tez morena, vivia com uma tia-avó. Foi educado em colégio jesuíta. Observem essa imagem, né? Fatalidade da morte através do sorriso, do vinho e das flores. Tentativa de iludir o sofrimento, consciência aguda da vida, do fluir contínuo do tempo. Bem filosófico e bem retratista em relação a Ricardo Reis. Aí vem Álvaro de Campos, o poeta das sensações do homem moderno. É um futurista, um ilusionário. É um poeta modernista, futurista e cubista. Por sua temática, as sensações do homem no mundo moderno, pode-se considerá-lo também um sensacionista. Sensacionismo é uma corrente do modernismo português criada a partir da mistura eclética de movimentos da vanguarda. Então ele era tão modernista que ele podia ser classificado como qualquer vanguarda europeia, tendo a sua ênfase no futurismo e no cubismo, assim como a preferência de Oswald de Andrade na primeira fase modernista brasileira, que vai beber dessas duas fontes para idealizar um modernismo, uma arte genuinamente brasileira. Na produção poética, versos livres, ritmo explosivo, linguagem simples e euforia. Aqui nós temos também outra imagem que retrata o Álvaro de Campos. Sente um impulso para escrever, é eterno. Lembra muito a velocidade, né? Bom, Mário de Sá Carneiro, um segundo nome muito importante no que diz respeito ao modernismo português. É um dos maiores poetas do modernismo português, talvez o que melhor exprime a cisão do sujeito na enunciação de si próprio e na formulação de sua percepção do mundo, ora deceptiva, ao jeito simbolista decadentista, ora inebriada pelas sensações de entusiasmos do futurismo. Então é um poeta que estava ao mesmo tempo na literatura elitizada, como ao mesmo tempo também na modernista, naquela que vivia com as perspectivas de futuro. A sua poética afasta-se de uma preocupação meramente formal da experiência literária, centrando nela, embora o seu discurso, mas nela fundamentando as interrogações e a afirmação de anseios que dão sentido a uma existência que, no entanto, as não encontra. O poeta põe termo aos seus dias, suicidando-se em Paris. Segunda geração é a geração Presença. Também abre com a publicação de uma revista, dessa vez chama-se Revista Presença, que surge em 1927 e termina com o que a gente conhece como a temática da terceira geração modernista portuguesa, que é o neorrealismo, em 1940. Algumas publicações da revista Presença.
Principal característica, o elitismo. Então, nesse momento, existe uma fuga do compromisso social. É a arte pela arte, característica do parnasianismo, né? Romance, conto, crítica literária. O grupo presencista afirma que a verdadeira obra de arte não poderia estar limitada por condições de tempo ou espaço. Os principais escritores são Branquinho da Fonseca, José Régio e João Gaspar Guimarães. Aí vem a terceira geração modernista portuguesa, que é a do neorrealismo, que se parece muito com a nossa segunda geração, que é a geração de literatura engajada, ou seja, ao contrário da segunda geração modernista portuguesa, a terceira vai se engajar, vai se envolver com problemas sociais, né? O início em 1940 e os principais escritores são Ferreira de Castro, Carlos de Oliveira, Fernando Namora, Alves Redol, José Cardoso Pires e Virgílio Ferreira. Na contemporaneidade do modernismo português, a gente tem um nome bastante conhecido por nós brasileiros, José Saramago. Né? Dentre as obras brilhantes de José Saramago, nós temos Ensaio sobre a Cegueira, que além de um livro extraordinário, também é um filme muito forte, né? Com uma participação do socioemocional das pessoas muito intensa, muito grande, e uma obra bem peculiar para os dias atuais, em que a gente precisa viver em isolamento, e é a minha sugestão de leitura. Bom, Flor Bela Espanca é um nome feminino dentro do modernismo. Vale ressaltar que era uma fanática por sonetos, né? Ela buscava uma literatura passadista dentro do modernismo. Eu costumo comparar Flor Bela Espanca a João Cabral de Melo Neto, que é considerado um modernista antimodernista, que só estava no modernismo por questões cronológicas. A mesma coisa acontece com Flor Bela Espanca. Apesar de temáticas associadas ao modernismo, mas ela sempre insistia em viver dentro do tradicionalismo, né? E é bastante interessante porque não escreveu só poesia, né? Viveu apenas 36 anos. Deixa eu voltar aqui para a imagem dela. Viveu apenas 36 anos e o interessante é que ela nasceu e morreu na mesma data, 36 anos depois. Isso me chamou a atenção em relação à biografia de Flor Bela Espanca. Autora polifacetada, escreveu poesia, contos, um diário e epístolas. Traduziu vários romances e colaborou ao longo da sua vida em revistas e jornais de diversa índole. Flor Bela Espanca, antes de tudo, é poetisa. E a sua poesia, quase sempre em forma de soneto, que ela deve a fama e reconhecimento. A temática abordada é principalmente amorosa. Falou de amor, gente, como poucas pessoas falaram. O que preocupa mais a autora é o amor e os ingredientes que romanticamente lhe são inerentes. Solidão, tristeza, saudade, sedução, desejo e morte. A sua obra abrange também poemas de sentido patriótico, inclusive alguns em que é visível o seu patriotismo local. O soneto No Meu Alentejo é uma glorificação da terra natal da autora. Bom, a gente, diante de tantas perspectivas, de tanto caos, de tanta negatividade no mundo, né? Um toque essencial de poesia é necessário nesse caos. Finalizo aqui a minha aula com a voz de Miguel Falabella na poesia de Flor Bela Espanca. Recordar
desprender é mal, é bem. Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida. É preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz foi para cantar. E se um dia de ser pó, cinza e nada, que seja minha noite uma alvorada, que me saiba perder